noite, meu nome é Vinícius Raimundo, estudante de terceiro semestre, atualmente diretor de academia da LAC-FMB. Juntamente com Pedro Abage, que é nosso diretor de extensão da Liga, estarei apresentando essa breve sessão sobre revisões sistemáticas. Os objetivos de aprendizagem desta sessão em específico são 5. O primeiro é compreender o que é uma revisão sistemática. O segundo é comparar as revisões sistemáticas com as principais revisões tradicionais. O terceiro é explicar as etapas de uma revisão sistemática, não somente para que a gente saia com a visão geral de como é que se faz uma revisão sistemática, mas também com que a gente amplie nosso senso crítico para saber avaliar uma revisão sistemática que a gente, por acaso, esteja consumindo. O quarto objetivo é analisar uma revisão sistemática, identificando quais são as principais dificuldades e também propor algumas possibilidades de solucionar essas dificuldades que acabam vindo diante da execução dessa metodologia. E o quinto objetivo é citar alguns recursos que podem complementar a teoria e a prática sobre revisões sistemáticas. Pois bem, eu trago aqui um conceito que se encontra no Handbook da Cochrane. Ele traz a revisão sistemática como sendo um sumário de evidências que visa responder a uma questão específica de pesquisa. Acredito que só pelo conceito não fica tão entendível o que seria uma revisão sistemática. Então, vamos estabelecer algumas características dessa revisão. A revisão sistemática é um tipo de estudo secundário que utiliza um processo de revisão abrangente da literatura, de modo imparcial e reprodutivo, visando 3 coisas. Primeiro, localizar, avaliar e sintetizar o conjunto de evidências disponíveis na literatura. É interessante que o objetivo da revisão sistemática é justamente trazer uma visão geral sobre uma determinada questão de pesquisa. Para tornar ainda mais claro esse conceito, bem como as características, vou apresentar agora as diferenças das revisões sistemáticas em comparação às revisões tradicionais. O primeiro ponto que diferencia bem uma revisão sistemática de uma revisão tradicional é a pergunta de pesquisa. A revisão tradicional, ela raramente reporta uma pergunta de pesquisa. E quando reporta, essa pergunta ela é muito geral. É como a pergunta que o professor fez no caso. A revisão sistemática não. A pergunta ela é bem objetiva. As variáveis da pergunta, a população, a intervenção, o controle de desfecho, eles são bem específicos, de modo que essa busca que a revisão sistemática se propõe a fazer, ela vai ser, de fato, abrangente, mas vai ser específica de acordo com aquela pergunta. O segundo aspecto que diferencia bem uma revisão sistemática da revisão tradicional é a busca na literatura. A revisão tradicional raramente tende a reportar como é que se deu esse processo de busca, bem como quais foram as estratégias utilizadas para localizar esses estudos primários. Quando é feito, muitas vezes o pesquisador ele não se preocupa em fazer uma busca de modo sistematizado. Ele escolhe, muitas das vezes, os estudos primários que ele já conhece durante a trajetória dele enquanto pesquisador, ou até mesmo quando ele se propõe a realizar uma busca, ele só faz uso de uma base de dados somente, ou seja, uma base de dados que ele domina. Uma revisão sistemática não. A busca ela é abrangente e é altamente sistematizada. As estratégias de buscas elas são definidas a priori e registradas em protocolos. E para fazer uma comparação em termos de quantidade de bases de publicações científicas indexadas, uma revisão sistemática, por exemplo, ela exige um mínimo de 2 bases gerais, como PubMed e Embase, e uma base de dados específicas, de modo a essa busca ser o mais abrangente possível e reprodutível, já que essas estratégias de buscas para cada uma das bases foi registrada em protocolo. A terceira característica que diferencia bem uma revisão tradicional de uma revisão sistemática é a seleção de estudos. A revisão tradicional raramente reporta os critérios que definiram os estudos primários elegíveis para compor aquela revisão. O pesquisador, via de regra, seleciona os estudos que convêm para ele. Uma revisão sistemática, não. Os critérios de elegibilidade são definidos a priori e os pesquisadores, a equipe de revisão, deve a todo momento se reportar os critérios de elegibilidade para definir se um estudo será ou não incluído em sua revisão sistemática. Uma outra característica que diferencia bem uma revisão tradicional de uma revisão sistemática é a avaliação da qualidade dos estudos selecionados. Uma revisão tradicional
se preocupa pouco em reportar essa avaliação de qualidade. E quando é feita, não é feita de um modo sistemático. O pesquisador ele tem um bom conhecimento em delineamento de pesquisa, ele sabe avaliar a metodologia, se essa metodologia teve ou não viés, só que isso não é feito de modo sistemático. Uma revisão sistemática, não. Ela utiliza de guias de avaliação, guias que são como verdadeiros checklists, onde ele vai verificar se para determinado critério um estudo apresentou ou não viés. Por fim, uma característica que diferencia bem uma revisão tradicional da revisão sistemática é a síntese dos resultados. A revisão tradicional geralmente faz essa síntese de modo qualitativo, uma síntese narrativa, uma tabela de frequências. Uma revisão sistemática, ela pode, sim, utilizar uma síntese qualitativa, mas ela tenta ser mais sistemática possível. E ainda as revisões sistemáticas quantitativas têm a possibilidade de utilizarem, recorrerem da meta-análise para fazer essa síntese dos resultados. Bom, uma revisão sistemática, ela tem 8 etapas principais, que via de regra se inicia pela definição da pergunta de pesquisa e geralmente termina com a escrita e publicação dos resultados. É de se esperar, né, que um processo que seja dividido em 8 etapas não tenha uma logística tão simples assim. A revisão sistemática é um método longo e minimamente trabalhoso. Bora e colaboradores, inclusive, essa referência que está aqui logo abaixo no slide, traz que, em média, as revisões sistemáticas possuem 5 autores, enquanto que o tempo de duração é de cerca de 67 semanas em média, ou seja, um pouco mais de 1 ano e 3 meses. É claro que essas variáveis, elas podem modificar. Por exemplo, se você tem uma revisão sistemática que conta com mais pessoas, certamente o tempo irá diminuir. Mas o que eu quero sensibilizar vocês é que é muito difícil você realizar uma revisão sistemática em 3 meses, 2 meses, 1 semana, mantendo a mínima qualidade que é exigida dessa revisão sistemática. Obviamente, a revisão sistemática ela também tem seus custos, ainda que seja uma revisão, né, da bibliografia, tem uma série de custos envolvidos. Milckelson e colaboradores resumiram esses custos, trazendo que, por exemplo, 18,6 milhões de dólares são gastos anualmente pelas 10 instituições com maior financiamento do NIH americano. Já 16,7 milhões de dólares são gastos anualmente pelas 10 principais indústrias farmacêuticas em termos de confecção de revisão sistemática. A revisão sistemática ela tem seu custo, não é algo minimamente assim barato. A primeira etapa de uma revisão sistemática é definir a pergunta de pesquisa. Mas é interessante comentar que o ponto de partida, na verdade, de uma revisão sistemática, como para qualquer outro tipo de pesquisa, é definir uma ideia clara e objetiva sobre um determinado problema. No caso específico de uma revisão sistemática, esse problema ele não foi devidamente contextualizado pelos estudos primários de maneira isolada, ou até mesmo os estudos primários, na tentativa de propor intervenção para solucionar esses problemas, eles não foram eficazes, ou seja, a intervenção proposta ainda não é conclusiva. Sendo assim, definir uma pergunta de pesquisa acaba sendo fundamental para que a gente possa estabelecer quais são as variáveis de interesse a serem estudadas no problema que nós estamos querendo justamente solucionar ou contextualizar. E existe uma série de acrônimos, como PICO, PECO, PICOT, etc., inclusive recomendados por guia de pesquisa, que vão nos auxiliar a tanto definir a nossa pergunta de pesquisa e suas variáveis, quanto a formular os critérios de elegibilidade que os estudos primários deverão cumprir para que eles entrem na nossa revisão sistemática. Porém, vale uma dica. Ainda que a revisão sistemática ela exija uma pergunta de pesquisa, sobretudo nós estudantes que não entendemos perfeitamente o contexto daqueles estudos primários, e se eles são exploratórios, se eles são volumosos, se eles são conclusivos, que a gente evite ser muito específicos, aprofundar na especificação da nossa pergunta. Porque a gente pode-se chegar a um ponto onde, por exemplo, nós sejamos tão específicos que nós não encontremos estudos primários, e sem estudos primários, uma revisão ela é inviável. E qual é o conselho? Que você busque contactar algum especialista, nem que ele não entenda muito de revisão sistemática, mas que ele entenda bastante daquela temática, ao ponto de te falar, olha, esse é o nível atual
dessas evidências e esses critérios de elegibilidade para a pergunta de pesquisa que você quer são suficientes para que você possa encontrar um grande volume de publicações de estudos primários com essa temática. É fundamental, inclusive, que a gente faça um teste piloto para avaliar essa pergunta, de modo que a gente saiba, afinal, existem estudos primários que tratam dessa pergunta de pesquisa? E outro ponto importante que fazer um teste piloto possibilita é que nós tenhamos a certeza, nos certifiquemos, que não há uma outra revisão sistemática até então publicada com a mesma pergunta de pesquisa e, claro, com a resposta definitiva. Pois se existir, nós estaremos cometendo duplicidade. E isso é um critério fundamental de não ser violado. Nós não podemos estar cometendo duplicidade. Como é que você se certifica? Tanto que não existe uma revisão sistemática que já respondeu sua pergunta de pesquisa, quanto que não existe alguma em andamento visando justamente responder essa pergunta. Você pode buscar em bases de publicações científicas indexadas, como PubMed, Embase e Web of Science, fazendo filtros de revisão sistemática. Mas você também pode ir fazer uma busca em bases de registros de protocolos de revisão sistemática, como a Próspero, se certificando se existem, revisões sistemáticas em andamento, com a sua mesma pergunta, ou até mesmo concluídas. É importante que nós estudantes, na verdade qualquer pessoa que se propõe a fazer uma revisão sistemática, que dedique o tempo necessário para formular a pergunta. Às vezes nós tendemos a subestimar a importância dessa etapa para as etapas seguintes da revisão sistemática. E isso pode causar justamente um problema crônico, onde a pergunta de pesquisa, tendo sido feita de modo mal estruturado, mal formulada, irá afetar todas as etapas seguintes da revisão. A segunda etapa da revisão sistemática é a busca na literatura. Essa etapa ela pode ser dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o momento da busca piloto. Nele nos certificamos da viabilidade dessa revisão sistemática. Afinal, qual é o volume de publicações de estudos primários que eu encontro? Esse volume ele é viável de ser revisado no tempo que eu tenho disponível para realizar essa revisão sistemática? Eu, juntamente com minha equipe eu mais meu orientador, que sendo professor ele tem muito pouco tempo a doar para essa revisão sistemática, conseguiremos revisar esse volume de publicações científicas? Isso é importante de se verificar. É um momento onde você vai buscar se familiarizar com o tema, entender de maneira bem objetiva, completa, o que aqueles estudos primários querem dizer. Afinal, você precisa saber também qual é o contexto atual dessas evidências. São evidências exploratórias? São evidências confirmatórias? Sendo conclusivas, confirmatórias, você precisa estar realizando a revisão sistemática? É um momento onde a gente vai buscar por estudos secundários. Um avião passando, Vini. Você vai precisar cortar essa parte. É um momento onde a gente vai buscar por estudos secundários, não somente para que a gente possa se certificar que não estamos cometendo duplicidade, mas ainda que percebemos que de fato existe uma revisão sistemática que já tratou da pergunta de pesquisa que nós adotamos para a nossa revisão sistemática, será que não há a possibilidade de você especificar algum ponto da sua pesquisa, da sua pergunta, de modo a torná-la inédita e ainda assim manter a relevância dela para a saúde, para as questões das ciências biomédicas? É um momento onde você vai também procurar por revisões semelhantes, justamente para que você possa se inspirar, saber como essas revisões sistemáticas foram feitas, quais foram as bases de publicações científicas específicas que elas adotaram, quais foram os guias para avaliação da qualidade, síntese de dados, e é importante até para que você possa já saber quais são as publicações científicas potencialmente elegíveis para a minha revisão sistemática. Esse é o momento onde a gente vai buscar melhorar nossa pergunta de pesquisa. É preciso que a gente tenha em mente que as etapas elas não são estáticas. Não é porque você já dedicou um tempo para definir a sua pergunta de pesquisa que a experiência que você obteve na busca na literatura não poderá ser utilizada justamente para refinar essa pergunta. O segundo momento é o momento onde a gente vai estruturar a estratégia, começar a entender como é que as estratégias de busca funcionam, como é que funcionam as bases de dados de publicações científicas indexadas. É interessante que você comece primeiro entendendo o que são descritores em ciências da saúde
esses termos que agrupam, indexam publicações científicas nas bases de dados indexadas. Inclusive, existe uma aba disponibilizada pela Biblioteca Virtual em Saúde, onde você encontra descritores em ciências da saúde, indicando quais são e, tendo acesso a esse conhecimento, você pode justamente já saber quais são os termos que você deve colocar, tanto na sua estratégia, quanto até mesmo quais são os termos radares que vão possibilitar que você encontre publicações científicas próximas da sua, entendeu? É um momento onde você vai olhar também outras estratégias de busca, justamente para se familiarizar com o modo como essas estratégias elas são feitas. A Biblioteca Virtual de Saúde, inclusive, ela possui um repositório que é constantemente atualizado e que te possibilita saber como é que estratégias de buscas para diferentes tipos de revisões sistemáticas são feitas. É interessante que você se familiarize com os operadores booleanos, de modo a entender como é que você utiliza cada um dos operadores, para situações que você quer ampliar sua busca, como é que eu faço isso? Para situações que você quer especificar sua busca, quais são os operadores booleanos utilizados? E com isso, você certamente vai ter uma estratégia de busca mais rica. E é fundamental que a gente defina já quais serão as bases de dados, sabendo que são duas bases de dados gerais e uma específica. Quais são essas bases que você vai utilizar para justamente buscar as publicações dos estudos primários para sua revisão sistemática? O terceiro momento é o momento de busca ativa. Você vai formular uma estratégia específica e adaptada para cada base de dados e vai buscar nelas os estudos primários, as publicações científicas. Você não pode se contentar somente com as bases de publicações científicas indexadas. Também você vai realizar busca na famosa literatura cinzenta, aquela literatura que reúne as publicações científicas que não são organizadas pelas editoras comerciais, pelas editoras científicas. São publicações como relatórios de governo, são publicações como trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado, resumos. E hoje, com o Google Acadêmico, inclusive alguns pesquisadores já apontam que, que essa literatura ela não é tão cinzenta assim. Você vai justamente buscar ela de modo a ampliar o leque de evidências que você vai incluir na sua publicação científica. E, por fim, é fundamental que você registre. Afinal, eu montei minha estratégia de busca, fiz a busca em uma determinada data, quantas publicações científicas eu encontrei. Você precisa registrar isso para cada base, para cada estratégia e para cada momento de busca na literatura cinzenta. Até porque, vale ressaltar, a revisão sistemática é um método transparente e ele precisa ser possível de ser replicado por outras pessoas. E o registro de cada etapa realizada é fundamental para que esse processo aconteça. A terceira etapa da revisão sistemática é a seleção de publicações científicas. E vou identificar quais são as publicações, os estudos que estão de acordo com os critérios de elegibilidade previamente definidos. O primeiro ponto que eu gostaria de demarcar aqui na seleção de publicações científicas é que é altamente recomendado que essa etapa seja feita de modo independente por dois pesquisadores. Não apenas para garantir a minimização dos vieses, mas para que você consiga alcançar o maior número de publicações possíveis, até porque um pesquisador só aumenta a possibilidade de viés de seleção. Inclusive, há estudos que apontam que revisões sistemáticas que negligenciam essa recomendação tendem a perder até 30% dos artigos potencialmente elegíveis. A primeira etapa da seleção de publicações científicas é a identificação. Afinal, quantos artigos eu possuo depois dessa busca nas bases de dados? Quantos artigos eu possuo depois dessa busca na literatura cinzenta? Depois, é importante que você se certifique se não houve duplicatas, publicações repetidas. E para isso, existem instrumentos que são muito úteis, que são gerenciadores de referência, Mendeley, EndNote. E através desses gerenciadores, com poucos cliques, você consegue justamente ter a noção de quantas das suas publicações estão repetidas e eliminá-las. E, obviamente, você tem que registrar quantas publicações foram removidas após a análise de duplicata. O segundo processo é justamente a verificação de quais publicações, quais estudos
cumprem os critérios de elegibilidade que foram previamente definidos. Essa etapa ela é feita em 2 momentos. O primeiro, chamado de screening, é leitura de título e resumo. E o segundo é leitura do conteúdo completo da publicação científica. Isso é feito, como eu disse, de forma independente, e após os pesquisadores, né, realizarem esse screening, bem como a leitura completa das publicações científicas, eles vão debater aquelas publicações científicas que houve discordância. Há a possibilidade também de ser adotada outra estratégia, que é a utilização de um terceiro revisor para definir os impasses. Mas um ponto interessante que diferencia bem esses 2 momentos, né, de screening, que é a leitura de título e resumo, da leitura de texto completo das publicações científicas, é que você precisa, na leitura completa das publicações científicas, registrar quais foram os motivos que levaram você a excluir um texto, a excluir um estudo ou outro. E, por fim, você identifica, afinal, quantas publicações científicas resultaram de todo esse processo. Vale a pena destacar que é possível ainda você realizar uma busca complementar após a finalização da seleção de publicações científicas. E isso é feito, por exemplo, através de estratégias como snowballing, que consiste em você pegar as publicações científicas dos estudos que você selecionou, verificar quais são as referências e quais são as publicações científicas que ele citou, que esses estudos citaram. E assim você pode abrir o leque de publicações científicas, estudos e recomeçar essa etapa de seleção das publicações científicas. Um segredo para executar uma seleção de publicação bem feita é ter critérios de seleção muito bem definidos. Porque se você tem critérios de seleção muito bem definidos, evita qualquer tipo de confundimento, subjetividade por parte dos pesquisadores que estão realizando a seleção. Fica menos subjetivo e mais objetivo o processo torna-se. Bom, a próxima etapa é a etapa de extração dos dados. Porém, esse slide ele serve para sinalizar uma questão que é muito importante. A Próspero, como eu já comentei, ela é uma base de registros de revisão sistemáticas, inclusive a maior base. E a Próspero, ela determina, desde 2019, que protocolos só podem ser submetidos na sua plataforma desde que eles não tenham começado a etapa de extração de dados. Portanto, você, ao organizar sua revisão sistemática, você pode definir sua pergunta de pesquisa, sua estratégia de busca e publicar seu protocolo antes de ter começado a etapa de seleção. Mas você não pode fazer isso se sua etapa de extração de dados já tiver sido iniciada. Inclusive, se você não submete seu protocolo, você está sujeito a uma série de implicações. Desde a perca da transparência, né? Seus pares não, de certa forma, não vão avaliar com bons olhos a sua revisão sistemática, bem como a possibilidade de você publicar essa revisão em revistas de grandes impactos, já que a grande maioria delas exigem, veja bem, exigem que o protocolo tenha sido submetido a priori. A quarta etapa de uma revisão sistemática é a extração dos dados. Ela é bem simples, você vai definir quais são os dados que você quer utilizar para análise de resultados. Você utiliza geralmente formulários de extração de dados. Esses formulários estão disponíveis em uma série de guias da Cochrane, do Instituto Joanna Briggs. Você também pode utilizar formulários de extração de revisões similares e adaptá-los a seu gosto. Porém, um fator que é muito importante é que essa etapa de extração de dados ela seja feita por pelo menos 2 pesquisadores de forma independente, para de fato continuar esse processo que evita vieses e torna-se mais sistemático possível. A quinta etapa da revisão sistemática é a avaliação da qualidade metodológica dos estudos primários incluídos. Isso é feito através de guias também, de avaliação. Existem guias da Cochrane, da Joanna Briggs, onde os pesquisadores irão avaliar a qualidade dos estudos. E aí, tem vieses? Essa metodologia, de fato, é competente para cumprir aquele objetivo? Essas conclusões são possíveis diante dessa metodologia? Pois bem, e existe uma série de checklists que são utilizados para realizar esse processo de avaliação da qualidade. Vamos mostrar aqui alguns deles. Nessa figura aqui, é uma exemplificação, né, de um instrumento de avaliação da qualidade. Nele nós encontramos
as revisões sistemáticas logo aqui acima, né? Eagle 2000, revisão não, desculpe, os estudos primários incluídos na revisão sistemática, Eagle 2000, Bird 2013, BAL 2005, e os respectivos critérios, né? São 11 critérios nesse instrumento de qualidade específico e as respectivas notas de cada um dos estudos primários que foram incluídas nessa revisão. Nessa outra figura, a gente tem uma análise da proporção de cada nota em termos de estudos primários. Então, a gente consegue ver para cada critério, afinal, qual é a visão geral desses estudos? Eles tiveram um baixo risco de viés? Eles tiveram um viés não assim tão claro, um alto risco de viés? E se a gente interpreta essa revisão sistemática como bem feita, ampla e específica, a gente, inclusive, pode analisar esse gráfico aqui como sendo uma percepção de como é que está aquela evidência, em termos de viés dos estudos primários que trazem essa evidência em questão. A sexta etapa, né, da revisão sistemática é justamente a síntese dos resultados. Ela depende se sua revisão sistemática ela é qualitativa ou quantitativa. A quantitativa, via de regra, ela prioriza a meta-análise. Vale dar um recado, né, para todo mundo que está acompanhando essa sessão, que vai acompanhar essa sessão depois, que daqui a 2 semanas estaremos tendo uma sessão que será comandada pela nossa presidente Thais Barbosa, justamente abordando meta-análise. A revisão sistemática qualitativa, ela utiliza de guias diversos para estruturar essa síntese. Mas, via de regra, essas sínteses de revisões sistemáticas qualitativas utilizam sínteses narrativas, sínteses utilizando tabelas de frequências, mas tentam ser o mais sistemático possível, de modo a tentar diferenciar da revisão narrativa. Pedro, você está mutado. Isso que eu estava perguntando, se vocês estavam me ouvindo. Então, continuando a apresentação, só retomando, nós estamos no 6º passo, que é o passo de síntese. Vini falou que revisão sistemática quantitativa geralmente faz meta-análise, tem suas questões, e a revisão sistemática qualitativa tem guias diversos para que sejam elaborados. Só que, independente de como você está fazendo, você tem que ter 2 cuidados principais. O primeiro cuidado é a heterogeneidade, que é o que a gente vai falar agora. O que é heterogeneidade? É a diferença, ou metodológica, ou em algumas definições, por questão de tempo, entre os estudos primários que foram incluídos naquela revisão sistemática. Então, por exemplo, pode ser que uma doença X mude a sua definição ao longo dos anos, e você pegue um artigo que vem de antes dessa mudança de definição e um depois. Será que você ainda consegue sintetizar essa evidência, já que a definição da doença mudou? A outra coisa é a metodologia. Se você compara em um estudo intrapaciente, ou seja, o meu paciente antes e depois você compara com um outro grupo, um grupo controle, será que isso ainda mantém a mesma validade? E quanto ao resultado, quanto ao final, o que é a conclusão desses estudos? Será que eles são muito heterogêneos? Para isso existe o I-quadrado, que pode ser feito a partir de um teste estatístico, que é o I-quadrado, usando um P não convencional, né, para as pesquisas em saúde, que é um P menor do que 0,1, não 0,05. Mas o importante aqui não é saber fazer o I-quadrado, porque isso o seu software estatístico vai fazer. O importante é você saber avaliar o seu I-quadrado. Quando você tem um I-quadrado de 0%, significa que seus estudos tiveram resultados muito homogêneos. Se você tem um I-quadrado maior do que 50%, você já tem que falar, poxa, eu já tenho uma heterogeneidade substancial. Então, os 100% seriam estudos completamente heterogêneos em pontos opostos do espectro. Como que eu vejo esse I-quadrado na heterogeneidade? Bom, vai ter um gráfico chamado forest plot, gráfico de floresta. Aí você vai descer nesse gráfico e vai olhar aqui o I-quadrado. É isso. Você olha o I-quadrado. Um I-quadrado de 53%, então, poxa, eu já tenho alguma heterogeneidade aí. Mas o que é esse gráfico forest plot? Veja bem, eu tenho cada estudo na linha. Além de cada estudo, o que mais nos interessa é aqui.
Por que aqui? Aqui pode indicar ou diferença entre médias, ou risco relativo, ou odds ratio, que são temas à parte. Mas quando a gente está falando de risco relativo e odds ratio, aqui a nulidade é 1, quando a gente está falando de diferença de médias, a nulidade é 0. Se você tem um quadradinho, o quadradinho indica qual foi a medida de efeito daquele estudo específico. O quadradinho também muda de tamanho a depender da importância daquele estudo para a totalidade da sua revisão. As barras laterais indicam a precisão daquele estudo através do intervalo de confiança, geralmente de 95%. E esse losango final é o resumo, é o total de qual seria o efeito daquela medida. Como aqui a gente está falando especificamente de risco relativo e não encosta no 1, vai até 0,98, então nós teríamos uma diminuição do risco nessa situação específica. E eu vejo isso a partir do losango final. O outro gráfico e o outro cuidado que a gente tem que ter especificamente cuidado é o viés de publicação. Mas o que é um viés de publicação? Viés é erro sistemático. E viés de publicação é a tendência de os resultados publicados nos estudos primários estarem sistematicamente diferentes da realidade. Isso acontece por 2 motivos principais. Primeiro, porque as revistas pretendem, principalmente, publicar artigos positivos, com resultados positivos. Isso é melhor para elas. E porque para os pesquisadores isso também acontece, até porque para muitos pesquisadores, se eles não têm resultados, eles não conseguem se manter fazendo pesquisa, que é aquela infame lógica do publish or perish, publique ou fique para trás. Para avaliar isso, a gente também usa um gráfico, só que é um outro gráfico, que é o funnel plot, o gráfico de funil. Você avalia isso a partir do erro padrão, então da precisão do estudo, e do efeito encontrado pelo losango, então do total. Quando você tem estudos mais imprecisos, teoricamente, você teria que ter distribuição desses estudos imprecisos dos 2 lados desse efeito encontrado na sua revisão. Mas isso pode ser que não aconteça. E quando você tem um gap, quando você tem um buraco em que você não encontra esses estudos, e é o lado negativo da coisa, por exemplo, o medicamento não funciona, você tem que parar e pensar, poxa, pode ter um viés de publicação importante aí. Existem testes estatísticos também que podem avaliar esse viés de publicação, mas aqui é muito importante, o funnel plot. Passamos já por 6 etapas, estamos entrando na 7ª etapa da avaliação das revisões sistemáticas e da produção de revisões sistemáticas, que agora é a avaliação das evidências. Observe, não é mais a avaliação metodológica dos estudos, mas os estudos que originaram as evidências daquela revisão sistemática. Como que isso aparece nas revisões, por exemplo, da Cochrane? Aparece através de uma tabela por resultado. Então, como é a pressão arterial sistólica com mais de 13 horas, lembrando lá daquele caso que a gente discutiu, e o grade. O que é o grade? O grade é um método de você avaliar se essa evidência ela foi feita a partir de estudos bons, ruins, em relação a viés. Mas como que você trabalha com o grade? Pois bem, o grade ele dá 1 estrelinha para notas muito baixas, 2 estrelinhas para quando a evidência é baixa, 3 estrelinhas se a evidência é moderada, e 4 estrelinhas se a evidência é alta, que é o que todo mundo quer. Como que você calcula o grade? Como que você calcula quantas estrelinhas você vai ter? Para estudos de intervenção, a gente vai pegar o desenho de estudo, subtrair alguns fatores que vão diminuir o número de estrelinhas, ou seja, diminuir a qualidade daquela evidência, e somar estrelinhas se você tiver fatores que aumentam a qualidade da sua evidência. Vamos falar especificamente o que é o quê? Se eu tenho, para testar uma intervenção, um ensaio clínico randomizado, como eu controlo melhor os confundidores, eu já vou partir de 4 estrelinhas. Se eu tenho um estudo observacional, 2 estrelinhas. Aí eu vou subtrair estrelinhas se eu tiver algumas dessas coisas. Risco de viés, heterogeneidade, evidência indireta, imprecisão, viés de publicação. Existem critérios bem definidos, vocês depois podem consultar. E você vai dar mais estrelinhas se
você tiver alguns fatores que, na verdade, deveriam diminuir o efeito, só que o efeito ainda se mantém. E quando você tem uma grande magnitude de efeito, um gradiente... você tem alguns fatores que aumentam a nota grade, que é quando você tem grande magnitude de efeito e um gradiente dose-resposta, ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito, maior a resposta. E o que eu estava falando ali, que eu me confundi, é que quando você tem alguns fatores que deveriam diminuir esse efeito, fazer esse efeito desaparecer, só que esse efeito ainda está ali, ainda é expressivo, aí sim você ainda vai dar mais pontos para o seu estudo observacional. Então vejam bem, um estudo observacional, ele pode ter 1, 2, 3 ou 4 estrelinhas, ele só parte de 2, é só esse o ponto. E o ECR, ele também só pode ter 1, 2, 3 ou 4 estrelinhas. Não dá para somar e ele ficar com 5. O máximo é 4. E assim eu avalio os meus desfechos, as minhas evidências. Agora falta escrever e publicar essa revisão sistemática. Para escrever, a gente usa o guia de redação Prisma, um guia consagrado, que consiste em 27 perguntas que você vai respondendo e você vai escrevendo essa revisão para publicação. Também, nesse guia Prisma, existe um fluxograma, que esse fluxograma basicamente retoma aquilo que Vini disse na seleção dos artigos. Então, ele fala quantos foram encontrados através da literatura cinzenta, remove duplicação e assim por diante, razões para ser excluído depois de serem lidos na íntegra. Esse é um guia de escrita, então um guia de redação para revisões sistemáticas. Para avaliar as revisões sistemáticas, não se usa o Prisma. Você usa o Amstar, por exemplo, que é a Measurement Tool to Assess Systematic Reviews, que também é baseado em 11 perguntas, e o artigo dele explica certinho cada uma, o porquê de cada uma, que você vai dando uma nota. Sim, fez isso, não, fez isso, não dá para responder, e fez isso, não se aplica esse tipo de estudo. Então, o ponto mais importante aqui existe o Prisma, que é um guia de redação, e o Amstar, que é um guia de avaliação. E guia de redação não é guia de avaliação. É muita coisa sobre revisão sistemática, por isso que a gente trouxe algumas recomendações para vocês, porque a gente sabe que tem gente que pretende fazer revisão sistemática, ou gente que quer entender melhor sobre revisões sistemáticas. Só não pode fazer em 3 semanas, né, Pedro? Só não pode fazer a revisão sistemática em 3 semanas. Mas a primeira recomendação é um curso disponível no Coursera, que é uma plataforma online, chamado Revisão Sistemática e Meta-Análise por um grupo da Unicamp. É um curso muito bom, muito interessante. E o Coursera, eu acho que até dia 31 de setembro, se você se matricular até lá, ainda é de graça para o aluno de dentro da UFBA. Eu não tenho certeza se você tem que acabar o curso até lá, isso eu não tenho certeza. Mas vejam certinho os termos e condições, é um curso muito bom, muito interessante e com referências muito legais. As outras 2 recomendações que a gente traz, saiu errado aqui, mas esse primeiro são os manuais da Cochrane, e esse segundo aqui são os manuais da Joanna Briggs para você avaliar as evidências. Então, como que eu faço avaliação de um ensaio clínico randomizado, como eu faço avaliação de uma coorte prospectiva e assim por diante. Vini, quer falar dessas recomendações? Pronto. Então, gente, se vocês lembrarem, né, na etapa de seleção de estudos primários, existe a possibilidade de vocês realizarem uma busca complementar. Aquela busca que eu comentei, né, o snowballing, né, bola de neve, pode ser feita justamente por essa primeira recomendação, o Connex Papers. Ele traz justamente, você coloca lá o nome da sua publicação científica e vai aparecer as publicações que estão associadas a elas, ou seja, as que foram citadas por ela e as que citaram ela também. A segunda recomendação é o CA Accelerator, que é um conjunto de ferramentas muito úteis. Uma das ferramentas que eu gostaria de destacar aqui é o Polyglot Tools, que é uma ferramenta que adapta estratégias de busca de determinadas bases de dados para outras. Então, por exemplo, você montou sua estratégia de busca para o PubMed, através dessa ferramenta você pode adaptá-la para o Embase, por exemplo, ou Web of Science. Porém, vale destacar que isso não retira a necessidade de você entender como cada base de dados se comporta. Inclusive,
é importante que você até busque, né, contactar algum bibliotecário, porque eles são os profissionais que mais sabem de bases de dados, e se não tiver nenhum contato, tente falar pelo menos com algum professor ou alguma pessoa que já trabalhou com revisão sistemática e que saiba, né, a lógica, o vocabulário de cada base de dados. Se você não achar, essas pessoas também têm cursos online, vídeos no YouTube que tentam, de algum modo, né, nos guiar nesse entendimento de cada uma das bases, como cada uma das bases funciona. E, por fim, a última recomendação é repositório de estratégias de buscas da Biblioteca Virtual em Saúde. Lá vocês vão encontrar uma série de estratégias de buscas que certamente facilitarão muito a você entender como montar a estratégia e como cada base de dados tem um modelo diferente de estrutura de estratégia. Eu tenho três recadinhos finais. O primeiro recado é que cuidado com as revisões sistemáticas. Nem toda revisão sistemática da literatura é bem feita, bem conduzida, e, portanto, não dá para você falar, eu tenho uma revisão sistemática sobre o tema e usar isso como suprassumo da evidência. Você precisa avaliar criticamente a revisão sistemática. Segunda coisa, não adianta você bater um suco com frutas podres e querer que dali saia um suco de frutas maduras. Não existe isso. Os estudos primários devem ser bons para a revisão sistemática ter conclusões boas. E o terceiro recado é para vocês acompanharem as atividades da LAC-FMVB. Então, com esse QR Code, vocês conseguem acessar o nosso blog e ter contato com a gente. A gente espera vocês na nossa live, na sexta-feira, que a gente vai fazer sobre divulgação científica, porque aqui a gente fala mais do que metodologia científica, a gente debate ciência. E contamos com vocês nas próximas atividades da LAC. Essas foram nossas referências. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.